tarde. Hoje, dia 21 de agosto de 2024. Nós estamos com o projeto Rotas da Capela e estamos aqui com a dona Gorete, Maria Gorete, que vai falar um pouco sobre a vida dela e sobre a capela em si. Para começar, a senhora poderia se apresentar? Qual é o seu nome completo? Meu nome é Maria Gorete Costa dos Santos. A senhora nasceu em qual data? Nasci no dia 3 de novembro de 1954, 54. E onde a senhora nasceu? em Califórnia. Califórnia? E assim, como é que eram as condições na época que a senhora nasceu assim, na cidade, as condições de vida que você... A gente no sítio, a gente sempre morou no sítio, né? E eu nunca morei na cidade, sempre foi no sítio. Então, eu sou a terceira filha, né, dos meus pais, né? 2 filhos homens e depois eu. Então, as nossas condições sempre, né, foi simples, Nasci de um pai lavrador, né, sempre ajudando também. E quantos irmãos aí a senhora? Nós somos em 4. Em 4 irmãos? 2 irmãos mais velhos que eu e o irmão mais novo. Pode falar o nome deles? O mais velho é João Batista da Costa, depois José Carlos e Maria Bernadette. E como assim foi a relação da senhora com eles durante a infância, assim? Nós sempre tivemos uma relação boa. A gente sempre, graças a Deus, a gente com os irmãos sempre, E assim, nós sempre fomos unidos. a senhora poderia nos contar qual é a origem dessa família? Assim, vieram de onde? Meus Seus avós, pais, seus sim, pais? meus pais vieram de Minas Gerais, né? Eles casaram lá, né? Viveram a infância deles e até o casamento. Aí casaram e vieram aqui para o Paraná, né? Vieram procurar melhoras aqui, na cidade do município de Califórnia. Sim, daí eles vieram antes da senhora nascer no Paraná? Sim, deles. Não tiveram nenhum filho lá. Os filhos, nós nascemos tudo aqui no Paraná. E essa relação com seus pais, assim, como é que era? De criança, juventude? Então, meu pai era um homem simples, trabalhador, sempre foi, né? Gente, gosto de que ele pôde fazer pra gente, ele fez, né? A minha mãe morreu muito cedo também, antes de 50 anos, antes de completar os 50 anos, ela era bem doente, né? E sempre meu pai cuidando dela, e naquele tempo a gente levava uma vida bem difícil, né? Porque hoje a gente tem mais, assim, umas ajudas, assim, principalmente da parte da doença, né? E antes não, minha mãe foi uma mulher muito doente, sabe? Muito sem saúde. Então ela praticamente morria ainda não alcançou ainda a terceira idade. Entendi. E qual é o nome do seu pai? É José da Costa. José da Costa. E o nome da sua mãe? Orestes Aparecida da Costa. Que a senhora já falou que eles nasceram na região de Minas Gerais, né? Gerais. E que atividade eles exerciam? Trabalhava com o quê? Então, meu pai, aqui, ele veio trabalhar na lavoura de café. É isso, né, Carlos? Plantando café, então veio, sim, trabalhar com... E ele veio para cá, arrendatado. assim, justamente para fazer essa lavoura de café, assim. A senhora sabe como é que ele ficou sabendo da região aqui? Isso, Se foi ficou alguém que convidou ele para vir para cá? Aí eu já não me lembro, que foi uma aventura, né? Porque saí de Minas Gerais para vir até aqui. Então, porque naquela época se falava muito no café, né? O café era um meio mais... uma lavoura, né? Certo. E a senhora poderia contar um pouco da sua infância? Como foi a infância da senhora? O que lembra é que a infância da gente foi assim, trabalhando, né? Uma mãe que não tinha tanta saúde, a gente aprendeu o trabalho de casa, com muita dificuldade, mas a gente venceu. Fazia o trabalho de casa e trabalhava também na roça, na lavoura, assim? Na verdade, na roça
assim não foi tanto, né? Aham. Mas o serviço de casa aí, naquela época era muito difícil, né? Água nós não tínhamos encanada, era para ser buscada, né? Outra hora no poço, outra hora buscada na mina e sempre ajudando em casa também. Uhum. Mas tinha os momentos também da gente brincar, né? E assim, dessas brincadeiras, assim, a senhora se recorda como é que era? Brincava do que, assim, durante a infância? Ah, sim, a gente não tinha as brincadeiras que não tem hoje, né? Mas Aham. a gente divertia bastante com as criançadas né, da vizinhança. Sempre a gente viveu rodeado de vizinhos e a gente se deu muito bem, né? Nossa, a gente, então, Eram bastante crianças, era assim, bastante na né? época. Nessa época, então, a senhora estava em Califórnia, né? Ou já tinha vindo para... Já tinha vindo pra cá. Ah, tá. Eu nasci em Califórnia, mas depois a Aham. gente já veio pra cá. Aí meu pai, na época, aqui era uma greba que estava vendendo macas, né? Aham. Aí meu pai comprou esse pedaço e veio abrir aqui. Então ele que veio fazer as plantações tudo aqui. Então era mata, era derrubada, tudo, né? Então e veio bastante gente na época. E era nessa região... É aqui nessa de região Ouro, que nós Jardim estamos Florestal, agora. né? Isso. Então, portanto, que nem tinha. Aqui não tinha capela, não tinha escola, na época também que a gente veio para cá. Então, o pouquinho que a gente estudou lá em Califórnia, no município de Califórnia. E assim, a casa que a senhora morou durante a infância, a senhora lembra como é que ela era? Ah, Casa? sim. É o que eu recordo, né? Aham. Chão batido, né? Coberto de tabuinha, não sei se vocês conhecem, mas eu lembro. Era quase tudo que nós viemos aqui, né? No sítio, né? Abrir o sítio aqui, né? E aí era tudo mais difícil. Então a gente não tinha aquela casa como a gente tem agora, né? Assim, Aham, daí então, morava você, os irmãos também, tudo na mesma casa nessa época. sim. Perfeito. E a gente falando de escola, assim, como que foi a trajetória escolar da senhora? A senhora estudou Então eu estudei até o 3º ano no terceiro lá no município de Califórnia. Califórnia. Aí quando a gente passou para a 4ª série, aí meu pai precisou já vir para cá, que ele já comprou esse pedaço de terra aqui, né? A gente veio aqui, não tinha escola. Então aqui a gente conseguiu, né? Parou, nós paralisamos o estudo, tanto eu como meus irmãos. No 4º ano. Não. E assim, a senhora se recorda de alguma algum professor assim que marcou a vida da senhora, tanto para bem quanto um professor mais rígido, mais bravo também? Então na verdade nós só tivemos essa, né? A dona Nadir, que era lá no município de Califórnia, né? Ela foi nossa, marcou bastante a vida da gente. E a senhora passou a juventude aqui nessa localidade que está Aqui, agora? a minha adolescência e a juventude foi aqui. E como era assim na época? As atividades que a senhora fazia? Nosso divertimento era na igreja. Na igreja? Na igreja, sempre foi. E a gente, né, era todos os domingos, juntava a vizinhança e subia. A gente morava acho que uns 3 ou 4 quilômetros daqui, no sítio do meu pai, sabe? Então a gente vinha tudo assim, meio reunido, andando, né? A pé mesmo, então, com chuva ou sol, a gente vinha, então o nosso divertimento era assim. Sempre, né? E falando de religião, assim, essa religião, a senhora é católica, né? Está aqui na igreja, ela foi passada de pais, assim, Sim. sempre? A minha mãe, eu devo muito à minha mãe. Uhum. A minha mãe era uma catequista para nós. Que a gente aprendeu, ela foi a nossa catequista. Então, portanto, meus irmãos, todos nós, seguem a mesma igreja, né? A mesma que nós nascemos, fomos batizados, estamos até agora. E em relação ao trabalho, assim, quando a senhora começou a trabalhar? Assim, depois eu casei, né? Aí, aos meus 21 anos eu casei. Aí o meu marido era professor.
E ele dava aula de primeira a quarta série. Aí eu não tinha os estudos completos. Aí eu fui convidada, né? Estava faltando pessoas para trabalhar na escola. Então eu fui convidada pela diretora para me acompanhar ele né? Tinha escola aqui, né? Não era como essa que está agora no momento, né? Uma escolinha simples, de madeira e tudo. Então daí eu fui convidada para ajudar ele. Tinha bastante criança na época, né? Criança precisando de alfabetização. Como eu não tinha os estudos, aí a diretora propôs para a gente fazer uns cursos e naquilo a gente concluiu o segundo grau e a gente continuou. Aí foi uma carreira que a gente fez aqui, até aposentadoria. Então você já trabalhou como professora, né? Como professora. Educadora. Isso. E como era a rotina de trabalho na época, assim, bem corrida? Ah, era difícil, né? Nossa, professor era tudo. Hoje eu me recordo, assim, vejo como era difícil, né? Faltava tanta coisa, né? A dificuldade que tinha na época, né? Eu comecei no ano de 1978, por aí. Não, 77, né? Eu acho que é 77. Então a gente não tinha tantos recursos nas escolas, então a gente era de tudo um pouco. A gente tinha que ser tudo numa sala de aula. E a gente tinha a confiança dos pais, a gente ganhou essa confiança dos pais. Eu me recordo. Hoje eu vejo alunos que vêm de longe, né, que hoje já tem seus filhos, vêm aqui para ver a gente, visitar a nossa casa, passa por aqui visitando, para nós Deve ser bem gratificante, né? Não, é gratificante. E sobre o casamento, o namoro, o noivado, senhora, como é que foi? Assim? A senhora conheceu a sua esposa? Foi quando? Então a gente conheceu aqui na igreja mesmo, no encontro aqui que a gente teve de jovens. E a gente se conheceu e a gente, né, noivou, casamos, né? Tivemos três filhos. 3 filhos, né? 3 filhos. A senhora pode contar um pouco sobre os filhos da senhora? O nome dele, a idade deles? Tem meu filho mais velho. A semana passada ele completou já 48 anos. É o Matheus. E depois a Mônica, né, que já fez 46 anos. Aí depois passei 14 anos, aí nasceu o Douglas. O Douglas que ele já vai fazer 32 anos agora no mês de setembro. E eles moram onde? Então, os meus filhos casados não ficaram aqui, né? Agora, o mais novo está com nós aqui, né? Aí a gente tem uma chácara aqui e aí tá tomando conta da chácara, trabalha um pouco fora, assim, ó. E ele ficou, o caçula. Os outros moram onde agora? Então, um está em Jardim Alegre, que é o mais velho, E a Mônica, ela está em Curitiba, Araucária, aliás, na região aí de Curitiba. E assim, eles trabalham com o quê, os filhos da senhora? Então, o Matheus, ele agora está trabalhando numa casa comercial, uma casa agrícola em Jardim Alegre. E a Mônica, ela é professora. Professora? Ela é professora, aí em Araucária. E o Douglas, ele cuida aqui, mexe com animais e a gente pode dizer que é um lavrador também. Sim. E atualmente, sim, a senhora mora com quem? Hoje em dia, onde é a casa da senhora? A senhora mora com... Eu estou sempre no mesmo lugar. Minha casa fica do lado do colégio aqui, né? Então já faz bem anos, já está com uns 40 anos que a gente mora aqui. Perfeito. Quando que a senhora começou a ter participação na comunidade religiosa? Desde a minha adolescência, sempre eu ajudei aqui, trabalhei, né? E aí depois que eu casei e vim aqui morar mais perto da igreja aqui,
Ai, eu não fico de fora, até agora, graças a Deus, eu não fico de fora de nada ainda. Sempre eu estou aqui nos serviços pastorais também, ajudei bastante, ajudo. E quais pastorais, assim, a senhora? Então, eu já trabalhei no apostolado da oração. Então, e ajudo nas outras pastorais também, né? Que tem a liturgia, já ajudei na catequese. E na catequese, a senhora foi catequizada pela sua mãe mesmo, né? Isso, a gente só teve. E algum fato, assim, alguma memória que a senhora tem dessas épocas que a senhora trabalhou, serviu à igreja, assim, uma memória especial que ficou guardada numa história? Ah, tem tantas, né? Nossa. Na catequese mesmo, né? A gente deixa tanta marca, né? E a gente é gratificante também, né? De saber que, né? Que além de ter dado aula para os próprios alunos, e depois ainda também, né? Participei da catequese ajudando. Perfeito. E qual foi a primeira diaconia que a senhora participou, a senhora lembra? Não, sempre foi aqui. Sempre foi aqui, Na né? minha infância a gente participava lá onde a gente morou, mas eu não tenho muita lembrança. A lembrança mesmo é aqui. Eu vim pra cá com 9 anos, né? Aí já... Perfeito. E assim, a gente falando agora sobre a capela aqui, a senhora sabe dizer quem é o padroeiro aqui da capela? Ah, é Santa Margarida. Santa Margarida. Santa Margarida Maria. E assim, a senhora sabe nos contar um pouco da história da Santa Margarida, assim? Talvez a senhora conheça ou ouviu ou da história da Santa? Então, aqui quando surgiu a capela aqui, era um padre que ele veio da Polônia, né? Era um padre polonês e ele que sugeriu dar o nome de Santa Margarida. Nós até estranhamos na época, né? Porque Santa Margarida não é uma santa popular, né? A gente não via, não sabia da história dela. Mas aí a gente passou a saber, né? Sobre a vida dela e tudo. Então, e agora a gente sabe que ela é uma devota do coração de Jesus. Até o apostolado da oração tem inspirado bastante, né, nessa santa. Santa Margarida. Santa Margarida. Esse padre que a senhora comentou aqui, a senhora lembra o nome dele? Padre Tadeu Vinhas. É o padre que leva o nome da praça lá em Isso, Jardim, né? ele. E assim, nessa igreja onde a gente está agora, a senhora sabe nos dizer assim, quem foi o doador do terreno, como é que foi essa doação do terreno? Então, o doador é o José Pintor, né? Que doou esse terreno aqui, não foi? Naquele tempo ainda, não é, Carlos? É Estolás, que tinha um apelido de José Pintor. Isso, aí ele doou esse terreno e aí era uma casa, era uma capela de madeira, né? Mas sempre foi assim, no mesmo lugar, sabe? Passamos para fazer assim. E assim, a senhora lembra, sabe, nos falar como que ela foi construída, assim, se teve a participação da comunidade para a construção dela? Ah, teve. Nossa, participou da comunidade. E naquela época a gente podia fazer festa, agora não, está restrito, né? De fazer festas assim para adquirir, né, dinheiro para a construção das igrejas, capelas. Mas naquela época a gente fazia festas, né? Assim, arrecadava, vinha pessoal de fora, muita gente. Aqui tinha muita gente na região, né? Então todo o financiamento da construção ela é feito dessas ações. Tudo dessas ações. Legal. O povo mesmo. E, sim, como que foi a inauguração da capela aqui?
A senhora se lembra? Teve alguma festa, alguma celebração específica? Ai, a gente teve tantas, né? No momento, agora eu não me recordo. Porque a gente fez ela por etapa, né? Faz uma etapa, depois faz outra, porque, né? Tudo com dificuldade, né? Então, não foi feito assim tudo de uma vez, né? Foi feito por etapas. E assim, as festas que tinham ou tem, né? Que são comemoradas aqui, a senhora sabe nos falar um pouco sobre elas? As festividades? Como assim? As festas? Aham, que a igreja realizava aqui. Ah, sim, porque o povo da comunidade, né, que fazia tudo, né? Aí os de fora, os convidados que vinham de fora, então que participavam, que deixava renda para nós aí, mas era bem trabalhoso, mas a gente conseguia, viu? Nossa, mas tinha bastante esforço também, o povo ajudava bastante também, né? Então... E assim, qual que era a culinária dessas festas da época, assim? Ah, era o churrasco. Churrasco? É o churrasco. Churrasco assado nos espetos ainda. Espeto. É. E hoje em dia, as celebrações aqui, elas são realizadas por quem? Então, aqui nós já teve 2 ordenações de diácono, né? Que um já faleceu, o primeiro, e o segundo que a gente teve aqui também foi o pessoal que veio para cá também na época que a gente veio também, né? Aí depois ele se ordenou diácono, hoje ele inclusive está bem doente, né? Já está bem de idade, doente. E depois o meu irmão ficou como ministro, quando esse diácono, ele teve que cuidar da saúde dele, foi para a cidade, né, de Jardim Alegre, para ficar mais perto lá, né, para cuidar da saúde dele. Aí ficou meu irmão, esse José Carlos. Ele ficou como ministro muito, não sei quantos anos, mas eu acho que... Você lembra, Carlos? Quantos anos? Não sei, não. Eu fiquei aqui Quase uns 30 anos. Depois o coordenador, né? Então, E agora, no momento também, ele não anda com a saúde também muito boa, daí ele se afastou também, agora, tá? Mas nós temos a Adriana, que é ministra de Eucaristia, e vem o diácono, todos os domingos vem um de Jardim Alegre. Aí a gente promoveu aí para buscar, levar eles, né, para celebrar com nós aqui todos os domingos. Esses diáconos que a senhora comentou agora que estão em Jardim, a senhora sabe dizer o nome dele que são essas pessoas? Ah, sim. O diácono Fermino, o diácono Zequinha, que o nome dele é José Ribeiro, filho. Isso, e depois o diácono Edson, José Carlos, Jurandir, nós temos bastante, né? Então cada domingo... E o Pasquarelli. E o Pasquarelli também. Então eles vêm. Um domingo um, outro domingo outro, e nós não ficamos aqui. Nossa igreja não fechou. Todo domingo? Todos os domingos nós temos. Aí o diácono Marcos também, um jovem. E sim, quais são as datas mais importantes do calendário religioso aqui da comunidade? Por exemplo, o dia do padroeiro? O dia da padroeira, sim, que é agora a Santa Margarida, ela é comemorada no dia 16 de outubro. 16 de outubro. Então a gente tem, né, essa devoção. E daí é feita alguma celebração especial, festa? Novena, a gente sempre faz a novena, né? E tem, né, encerramento com a missa. E hoje em dia, assim, há pessoas que tocam na igreja, que também músicos? Sim, nós temos. Está vendo bastante instrumento aqui? Pouco, mas nós temos. Nós temos um senhor aí que toca para nós, né? O nome dele é Plínio. E tem o meu filho, é o Douglas, que tem o teclado, né? Ele toca violão, ele puxa os cantos, ele tem um teclado ali, ó, ele é meu filho. E a comunidade ajuda a cantar.
Hã? Aí o baterista também, olha lá, nós temos. Tem o baterista também, Nicodemos. E são todas pessoas da região mesmo. É, são tudo daqui, são filhos daqui também. Entendi. E assim, a capela aqui, a igreja, ela passou por reforma já? Ah, sim. A primeira que era feita de madeira, né? Grande também, elas têm foto ali, depois vocês podem ver. Houve aqui um temporal, uma época, eu não me lembro o ano, mas acho que já faz uns 40 anos mais, teve um vendaval aqui que acabou deformando ela, sabe? Aí tivemos, né, que fazer assim. Aí depois, né, a gente se reuniu aqui, a comunidade, falou, vamos reformar ela, vamos já fazer de alvenaria, né? Aí ficou, e mais tempo tem. Que daí foi feita a primeira reforma, daí passou por mais quantas reformas, né, que a senhora sabe? Uns 3 ou 4 reformas já foi passado. E assim, como que é financiado essas reformas? O dinheiro que vem Então, da onde? antes a gente tinha as festas, né? A gente fazia as festas, promovia, né? O povo ajudava no que podia e, né? Aí agora nós temos o dízimo, né? E o pessoal é consciente com o dízimo, né? Graças a Deus tem mantido ela. E são coordenados assim pela diocese, no caso. Isso, a diocese, né? Passa pela paróquia, né? Das campanhas, né? E outras campanhas também, que é feita para doação de material também. E assim, na opinião da senhora, qual a importância da capela aqui no turismo da região? As pessoas visitarem, quem visita, que vem muita gente de fora, tá? Então, a gente tem recebido visitas assim, de pessoas que moraram aqui na sua infância, na sua juventude, foram embora para a cidade, né? Hoje se fizeram a vida lá, e vem de vez em quando passear aqui, nossa, fica contente de ver, né? De rever o passado, né? Então, mas agora, quanto ao turismo, não sei como que funciona, né? Porque aí precisava ter alguém que... Que daí bastantes pessoas visitam aqui a capela que da visita, região, né? mas é sempre as mesmas pessoas, né, que já foram, né, traz os filhos, assim, então de vez em quando eles estão fazendo visita. E quando tem as celebrações aqui, as missas, o pessoal da região aqui em torno também participa aqui? Não, só o povo da comunidade mesmo. Só a comunidade aqui mesmo, né? Agora, quando é a festa da padroeira, no caso, aí vem as diaconias, outras vizinhas, né, as outras comunidades vizinhas vêm. E assim, hoje mais ou menos quantas pessoas participam aqui da diaconia? Olha, em torno de umas 50 pessoas, porque muitas pessoas, porque aqui o povo está dividido também, né? Mas tem várias outras igrejas aí, evangélicas, então, mais umas 50 pessoas, assim, diariamente, por semana, no domingo, no caso, entre crianças e adultos. Eu acho que... E assim, como é que é feita a escolha dos representantes da diaconia aqui, como os diáconos ou ministros, por exemplo? É feito através de votação? Como é que funciona esse processo? Mas é feito o convite, né? O convite? Convite, E assim, alguma questão que a gente não perguntou que a senhora gostaria de acrescentar aqui pra gente? Alguma coisa, uma lembrança, alguma história assim, da igreja aqui, ou da senhora dentro da igreja aqui? Eu posso dizer assim, os tempos de trabalho aqui da igreja, a gente nunca ficou de fora. A gente sempre, né, tem colaborado, ajudado. Mas eu acredito assim que precisava de mais pessoas, né, para ajudar, né? E pessoas assim mais jovens, porque nós temos assim aqui na nossa comunidade, uma comunidade já de pessoas já de terceira idade, né, já à frente, já idosas.
Mas assim, até pegando um gancho nesse assunto aqui, a catequese aqui, como é que ela é realizada? Os catequistas trabalham com as crianças aqui da... Ah, sim, mas tem poucas crianças aqui da comunidade, porque aqui no caso a escola, nossa, a gente voltando um pouquinho atrás, a escola, ela abrange toda aqui a região, né? Essa região de Jardim Alegre, que vem para cá, então dá bastante criança, mas aqui na comunidade mesmo não são bastante as crianças, são poucas crianças. Então nós temos os catequistas que... São aqui da comunidade mesmo? É, da comunidade. As mães, né? Na maioria as mães, né? Mas reúnem toda semana. E essas, tipo, primeira comunhão, crisma, assim... Isso, a gente vai fazer na cidade agora. Antes o padre vinha fazer aqui nas comunidades, sabe? Agora não, agora é levado para a cidade. Prepara aqui e leva para a cidade para fazer a primeira comunhão, para fazer... Né? O crisma, no caso, toda a vida foi, né? Porque sempre, mas a primeira comunhão agora se leva para a cidade. Assim, aí é marcado um dia na paróquia, né? Aí faz todas as primeiras comunhões, tudo num dia só. Tudo num dia só. Tudo num dia só. Fica bonito, ficou bonito. A gente gostou dessa ideia. Bacana. E falando dos padres, assim, quando foi inaugurada aqui a capela, a senhora falou que era o padre Tadeu, né? Isso, quando veio a primeira missa que foi rezada aqui, né? Assim, não foi? A primeira missa que foi rezada aqui, antes é o padre Tadeu mesmo? A primeira missa campal. Foi campal, antes de fazer, foi o padre Ladislau, isso mesmo. Aí meu irmão, aí o padre Tadeu foi o segundo. Aí o padre Tadeu, que é pároco de Jardim, que foi pároco de Jardim Alegre, aí quis fundar aqui, fazer a capela, né? Aí foi ele que deu essa ideia de escolher esse nome da Santa Margarida. E dos outros padres que passaram pela paróquia ali, dos Jardim, como é que era a participação deles aqui? A senhora lembra quem que eram eles? Pode nos falar? Cada padre teve o seu, assim, o seu costume de fazer, né? De participar da comunidade e tudo. Então, foi vários, né? Foi bastante. Porque sempre, então... Mas todos eles foram bem aceitos em Jardim Alegre. E todos eles passaram por a nossa comunidade. Então, sobre aqui, a senhora lembra de uma coisa que quer acrescentar pra gente aqui sobre a capela em si? Alguma dúvida? Mas eu acho que não, né? O que mais pergunta? Se o senhor José Carlos me quiser falar um pouco também sobre a igreja aqui, sobre a experiência dele ali como ministro também. Está entrevistando? Tá ocupando? Então, meu irmão ele foi sempre um pé direito aí, né? O diácono que passou aqui sempre ele ajudava, e desde de moça, né, também. Então, É agente de Deus agora ele está bem enfermo também, agora... do diácono Joaquim Dorival, quando ele foi escolhido, né? Primeiramente, eu fui convidado primeiro do que ele. E naquela época eu tinha 17 anos. E daí que aconteceu que a resposta pelo outro ministro que nós tínhamos aqui, que era o Francisco José dos Passos, convidou a gente. E eu peguei e falei para ele: olha, seu Francisco, eu disse igual o profeta Jeremias. Eu falei: eu sou criança para coordenar uma comunidade que naquela época nós tínhamos aqui nessa região nossa uma média de 180 famílias. Era muita gente. E daí ele fez uma proposta, falou: tem uma outra pessoa aqui que até que topa, só que eu tenho que preparar ele, porque nem batizado ele não era. Que era o diácono Joaquim Dorival. E daí ele pegou e falou: mas daí você topa de ajudar ele? Eu falei: não, que depender de mim, eu topo. Daí nós teve essa reunião entre nós
E daí a gente junto com o diácono, fizemos aí uma novena na comunidade, e ele se preparou, batizou, né? E a gente ficou aí trabalhando junto com ele. E eu depois fui convidado para ser ministro de Eucaristia, para ajudar ele com o diácono. E depois foi para Jardim Alegre, e daí veio acabar ficando a comunidade à minha mão, né? Como ministro coordenador. Então, como ministro coordenador, eu acho que não sei, eu não lembro bem a data, tem por escrito, mas deve ter uns 20 e poucos anos que a gente era ministro coordenador. E agora também, já pela idade da gente, pela saúde da gente debilitada, eu pedi para o padre, falei, olha padre, eu acho que chegou a hora da gente descansar, dar um lugar para outro. E daí a gente está aí na comunidade, né? Ajudando na medida do possível, né? E agora tem essa menina que constituiu o ministro de Eucaristia e está aí. E estamos rezando para que surja um novo coordenador aí para ajudar ela, né? É o que o padre está pedindo aí, estamos rezando nessa intenção, né? Então a gente teve esse trabalho aí, junto com o diácono Joaquim Lorival, em todos os assuntos, celebração, trabalhos pastorais. Quando eu não podia ir em reunião, a gente ia representar a comunidade. E a gente está aí nessa vida de igreja, temos tudo aí. Então, Deus, ó, vocês verem, Deus da missa campal que teve, aqui, a primeira missa que foi rezada aqui no terreiro da capela, a gente estava presente. E graças a Deus ainda está vivo até hoje, né? Esses anos todos aí, a gente está aí, né? Aqui nessa comunidade. E toda a minha família aí, Deus, que nós cheguemos aqui nesse lugar, né? Estamos aí trabalhando juntos, né? E agora a gente está cuidando da saúde da gente e estamos aguardando os desígnios de Deus aí. Eu acho que é o que eu podia falar, né? Aqui, quando surgiu aqui o segundo padre, que era o padre Tadeu, que ele veio celebrar a missa, e ele era muito devoto também do coração de Jesus. Então, a palavra dele foi assim: nós temos Jardim Alegre, nós temos aqui Fazenda Floresta, tem uma fazenda aqui que era perto, né? Aqui. E então nós vamos colocar aqui o nome da padroeira, porque a Santa Margarida também era da terra dele também, né? E ele falou então Jardim Alegre e Fazenda Floresta. E aqui o patrimônio aqui, o José Stolarski colocou o nome de Jardim Florestal. Então vamos colocar como padroeira de vocês Santa Margarida Maria, porque Margarida é uma flor. Então ela vai ser uma flor aqui no Florestal, vai ser a padroeira mãe de vocês aqui. Então tem uma história bonita nisso aí, a história de Santa Margarida, né? Que é uma santa do apostolado da oração, no qual ela recebeu as 12 promessas do coração de Jesus, né? Então por isso que aqui vive ainda, né? O apostolado da oração, né? Aqui na nossa comunidade, né? E aqui na nossa diocese, eu ainda não sei, não tem paróquia, não tem diaconia com... Então aqui eu acho que teve padres que, agora esse padre que nós está tendo aí agora é muito devoto do coração de Jesus, ele está dando, né, um apoio tão grande. Padre Até Paulo. que eu ainda falava aqui para a nossa comunidade, se Santa Margarida fosse mais divulgada pelos outros padres, por tudo aí, quem sabe aqui não podia ser um lugar, como é que se fala, um santuário. Santuário. Porque eu lembro que quando surgiu o Nardelli, que veio o padre Joãozinho, que foi conhecer a vida de Santa Rita de Cássia, olha que santuário que está aí, Santa Rita de Cássia, né? Então, tudo isso vai da divulgação e da fé do povo, né? Eu acho que é isso. Para terminar assim, a gente gostaria que vocês pudessem dar uma mensagem que
contando a importância da capela na comunidade e uma mensagem que pudesse incentivar as próximas gerações, os jovens, a estar participando também. O que a gente podia falar? Hoje nós, com a chegada do padre Paulo aqui para Jardim Alegre, a gente viu uma mudança muito grande na participação do povo na igreja. E isso aí tá assim chamando bastante atenção, né? E ele é um padre que escuta as pessoas e procura convidar. Então, eu acredito que aqui nós temos poucas pessoas, assim, não são muito, porque o pessoal, né, estão deixando, assim, e estão indo para a cidade atrás, né, principalmente os jovens, as pessoas mais jovens, né. Mas eu acredito que a nossa igreja ainda vai ficar bem repleta ainda de pessoas e de jovens. No caso, pessoas participando, que nós temos muitas famílias ainda que ainda não entendeu ainda, né, o porquê da participação nas comunidades, né? Ainda está precisando do nosso trabalho, do missionário, né, para convidar, para sentir, né, a necessidade e o gosto, né, pela participação né, aqui na igreja, né, no caso, aqui nós temos, né, os domingos, a celebração, né, e temos durante a semana, nós temos na sexta-feira, nós temos o terço das famílias, estão tendo agora. Então isso seria bom, né, que o povo, né, procurasse se unir mais, né, para a gente se encontrar com Deus e com os irmãos. Perfeito.